Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil, eu sou o pastor Josemar de Lima, pregador do Evangelho, pregador da mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmãos e irmãs, é lamentável, é muito lamentável o que tem ocorrido, acontecido dentro de muitos tabernáculos pelo Brasil afora. O profeta de Deus, o irmão Branham, ele pregou essa mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Uma igreja enganada pelo mundo. Você já parou para pensar quantos enganos tem dentro desses tabernáculos hoje? A maioria de espíritos imundos que estão invadindo os tabernáculos pelo Brasil afora. Espírito de pedofilia, espírito de adultério, espírito de fornicação, espírito de balanismo, de nicolaísmo. Está um desmando, um descalabro. E é lamentável você ver o que vou te apresentar agora. O pastor lá de São Luís do Maranhão, pastor Luiz Cláudio, que era ligado aqui a César Augusto, a Fé Perfeita, era até repórter da Fé Perfeita, nos encontros que existia de pastores. O pastor Luiz Cláudio estava sempre com o microfone da Fé Perfeita, entrevistando os pastores. E quando aconteceu o escândalo lá de São Luís do Maranhão, do problema de pedofilia, o próprio pastor César foi a São Luís e lá deu uma nota. Eu tenho essa nota dele aqui guardada. Ele dando uma nota, se justificando do acontecimento lá de São Luís do Maranhão e pedindo para que a igreja ficasse calada. Cala todo mundo, não é para ninguém falar nada, não se meta na coisa dos outros. Por quê? Porque muitos desses senhores, muitos pastores da mensagem, eles induziram o povo a blindar. Eles são blindados, esses caras são tudo blindados. E blinda. E a igreja, ela é conduzida a não divulgar, a não falar e a ficar todo mundo com a língua, você sabe onde. Mas chegou o tempo de o quê? Chegou o tempo de sacudir o ninho da águia. Como a águia agita seu ninho. Como a águia agita seu ninho. Então as águiazinhas de Deus estão agitando os ninhos. E pulando fora de muitos cativeiros desses tabernáculos aí, com pedofilia, com adultério, com fornicação, com balanismo, com nicolaísmo. Deus está tirando o seu povo desse meio. E eu falei e vou repetir. Quando falei no início do ano que esse ano morreria pastor da mensagem, já começou a morrer. E que outros escândalos iriam aparecer e acontecer. A Bíblia me diz aqui em Mateus capítulo 18, versículo 7, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Peraí, o escândalo vem. Quer dizer que sou eu, porque eu estou falando dos escândalos, da pedofilia dentro do tabernáculo, da fornicação, do adultério. Aqui em João Pessoa tem adúltero que só a gota serena. O que é que vai se fazer? Aí sou eu que vou pagar caro? Não foi eu que adulterei. Não fui eu que cometi o crime de pedofilia. Aqui está falando de quem praticou. Ai daquele
falou, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então não é para o Josemar. Eu tô aqui falando dos acontecimentos que já foram publicados. Por exemplo, você vai ver agora. A prisão do pastor Luiz Cláudio, acusado de pedofilia. A prisão. Peraí, quem cometeu a pedofilia? Foi eu ou foi ele? Foi ele, não eu. Então assista aí, quando a Polícia Civil do São Luís do Maranhão prende o pastor Luiz Cláudio acusado de pedofilia. Veja aí, e depois você vai ver que ele diz que os pastores estão caídos. Os pastores caíram. Escutem e veja aí a prisão. Acompanhe. Agora eu quero dizer aqui para vocês que aqui, eu não estou aqui, sabe? Eu estou aqui triste. Eu estou aqui completamente triste e angustiado ao ver uma situação dessa. Esse cidadão tem uma família. Esse cidadão tem uma esposa. Esse cidadão tem um filho. Tem filhos. É uma situação difícil. E você sabe quando um cidadão desse, acusado de pedofilia, ele chega dentro da prisão, da cadeia, vocês sabem o que acontece lá com os presos? Vocês sabem? Quando algum homem abusa de criança, o que acontece lá dentro da prisão? Ele vai servir para os presos. Ele vai servir para os presos lá. Você sabe o que eu estou falando? Isso é lamentável dentro da mensagem. Quem diria que nunca isso iria acontecer? Era um pregador de mão cheia, que gozava da credibilidade de muitos pastores dentro da mensagem, inclusive do próprio pastor César Augusto, que tinha por Luiz Cláudio um respeito tamanho, gozava da credibilidade. Agora César Augusto não tem culpa disso aqui não. Pastor César Augusto é isento disso aí. Entendeu, meu irmão? Vamos assistir aqui, não é para se gloriar. É lamentável que isso tenha ocorrido. Mas veja que isso já vem falado e profetizado há muito tempo aqui. Por esse comedor de bolacha seca na beira do riacho, onde esse ano 2026, no início do ano, eu já tinha avisado. Vai haver um escândalo muito maior. Bem de pastor da mensagem. E disse que ia morrer pastor. Já começou a morrer gente aí. E tem mais pastor. Anote aí, por favor. E tem mais pastor da mensagem que se desviaram da palavra, que fizeram da mensagem uma coxa de retalho só para ganhar dinheiro, para ficar milionários. Tem muitos pastores aí na fornicação, no adultério, no balanismo, no nicolaísmo, no usismo. Deus vai começar a fazer uma varredura desses púlpitos da mensagem. Viu, senhores pastores da mensagem? Coloca a tua barba de molho que teu dia, a tua hora está chegando, porque não há nada escondido que não seja revelado. E sabe qual vai ser teu destino? É sepultura. Deus vai começar a fazer uma varredura nesses púlpitos que tem dentro da mensagem hoje, nesses púlpitos caídos, nesses púlpitos corruptos, uma cambada de corruptos dentro da mensagem. 90% desses pastores são corruptos e vão pagar caro pelo dedo de Deus. Pregava sobre amor, compaixão e respeito, mas por trás seu comportamento era bem diferente. Pelo menos é o que aponta a Polícia Civil do Maranhão, que realizou a prisão do pastor Luiz Cláudio. O pastor é investigado há pelo menos um ano, desde que denúncias sobre supostos abusos sexuais começaram a surgir na igreja onde ele pregava, localizada no bairro Lima Verde, na estrada de Ribamar. Um pastor auxiliar do investigado foi quem veio aqui ano passado com essa denúncia de que tinham pais que tinham feito reuniões na igreja, a igreja Palavra Falada, que hoje tem uma outra denominação, ou tabernáculo, porque eles mudaram a denominação para desvincular do pastor, do então pastor. E
esse pastor auxiliar, pelos pais das vítimas, veio aqui, fez a denúncia. O pastor foi preso em casa, no bairro Vila Esperança, durante o cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão. Ele não expulsou reação. Segundo a polícia, pelo menos 3 vítimas foram ouvidas na delegacia do Maiobão. Na época do crime, as vítimas tinham entre 12 e 14 anos. Hoje, todas já são maiores de idade. Para ganhar a confiança das crianças, o pastor dava presentes como celular e até dinheiro. Segundo as investigações, os abusos aconteciam dentro da própria igreja e só eram cometidos contra meninos adolescentes. Você viu aqui o que o repórter está falando? Os abusos aconteciam dentro da própria igreja. A igreja é a casa de Deus, é? É a casa de Deus? Nesse caso não era a casa de Deus. Não vinha dizer que esse tabernáculo aí de São Luís de Maranhão é casa de Deus. Esse espírito de pedofilia, ele continua aí. César Augusto foi para lá, tomou conta, botou lá Jean para ficar tomando conta lá. Jean que é o filho do irmão Francisco. Por sinal, por onde anda o irmão Francisco, hein? Onde é que está o irmão Francisco que nunca mais colocaram ele aí no púlpito? O que aconteceu com o Francisco? E Marquinhos? Por que Marquinhos não está mais nos púlpitos aí? Hein? Eu gostaria de saber o que está vendo. Está doente? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Então, é uma igreja, essa igreja de São Luís do Maranhão, é uma igreja que tem um espírito. Eu estou falando de espírito. Existe um espírito de pedofilia dentro da igreja. Pode botar César Augusto para lá, pode botar Jean, o filho do irmão Francisco, para pregar lá. Também não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Qual é a experiência que esses homens têm com o espírito? Não tem experiência nenhuma, porque se tivesse, esses espíritos não estariam aí encruados nesses púlpitos. Mas por que não tem? Porque não tem condições, não tem moral. O problema é que esses pastores, a maioria desses pastores da mensagem, que estão caídos, não tem moral espiritual perante Satanás para expulsar um demônio que está encravado dentro da igreja. Pode botar quem for em São Luís do Maranhão. Não vai adiantar em nada. Simplesmente vão só ganhar dinheiro desses trouxas. Vocês aí de São Luís do Maranhão, vocês são uns trouxas que não estão vendo o que está acontecendo. Deus está sacudindo o ninho das águias. As águias estão pulando desses ninhos choco. Louvado seja o santo nome do Senhor. Da congregação. O pastor levava as vítimas para dentro do escritório, onde passava a mão nas partes íntimas dos adolescentes e também tirava fotografias. O pastor também tinha o costume de realizar passeios e banhos de rio. Aliciava eles, passava as mãos nas partes íntimas, tirava fotos deles, dizendo que aquilo ali era para ele acompanhar o crescimento deles, o desenvolvimento corporal. E com isso daí os pais não acreditavam, porque ele era uma pessoa muito envolvente na igreja. Segundo eles, ele, Luiz Cláudio, era muito eloquente. Luiz Cláudio era um teólogo dentro da mensagem, que se destacou. Ele se projetou, né? Era um eloquente dentro da mensagem. Depois teve uma discussão, uma desavença com o pastor César Augusto e ficou lá no São Luís do Maranhão tomando conta lá do rebanho, né? Quanto mais rebanho, mais apuração, mais arrecadação. Que hoje ganha só para arrecadar. O problema hoje é só dinheiro. Mesmo me falaram aqui que a pregação dele era extraordinária. Então eles não imaginavam que aquilo ali pudesse estar acontecendo. Além de dar presentes para as crianças, o pastor também ajudava financeiramente os pais delas. Ele era considerado bastante persuasivo e muito envolvente.
Os pais só começaram a desconfiar que algo estava acontecendo após notar mudanças de comportamento dos filhos. Tem jovens que se negam a falar exatamente porque tem vergonha, porque já sofreram muito com isso. Tem pais aqui que me relataram que eles tem uns que se mutilavam, não entendiam por quê. Aí depois, quando eu ouvi os comentários, eu fui conversar com o filho confessou, porque ele estava fazendo aquilo ali. O pastor prestou depoimento na delegacia no mesmo dia da prisão. Ele negou que tinha cometido os atos, dos quais está sendo investigado. Na casa do pastor, a polícia apreendeu celulares e computadores que irão passar por uma perícia. A delegada espera que mais possíveis vítimas possam comparecer na delegacia para prestar depoimento. Esta é uma era do fracasso dos pastores. Nós fracassamos! Nós fracassamos! Nos perdemos no caminho! Esta é uma era do fracasso dos pastores. Você escutou o que ele está dizendo aqui nessa pregação? Isso foi lá em Betim, lá na igreja do pastor José Couto. Ele pregou lá, onde ele está dizendo que essa é a era do fracasso dos pastores. Isso não é novidade não, Luiz Cláudio. Isso eu já venho falando isso aqui há mais de 10 anos, 15 anos. Que fracassaram, vocês caíram. Olha aí o fracasso aí. Olha aí um dos fracassos. Nós fracassamos! Nós fracassamos! Nos perdemos no caminho! Nós fracassamos! Nós fracassamos! Nos perdemos no caminho! Com exceção dos irmãos da África, quem veio de mais longe foi eu. São Luís fica a 4.000 quilômetros daqui. Eu falei que ele era repórter. Reportagem Luiz Cláudio. Porque ele fazia um trabalho de reportagem aqui para a Fé Perfeita. Também aqui da Associação Fé Perfeita de César Augusto. César Augusto é o dono da Fé Perfeita, é o proprietário da associação. Como é o proprietário do tabernáculo aqui, e esses tabernáculos ele está abrindo pelo Brasil afora. Isso é nicolaísmo, César Augusto. Mas o teu povo está tão mal ensinado e tão mal orientado que cai nessa esparrela que tu tem ensinado aí. Agora eu nunca caí nesse teu conto do vigário, não. Isso é nicolaísmo, rapaz. O Maiobão, um pastor foi preso suspeito de abusos sexuais numa igreja. Aqui acontece a prisão dele. A igreja era no Lima Verde, aqui em Passo Cunhado, a delegada Maria Luísa fez a investigação, você vê a imagem, o bandeira 2 acompanhando e o alvo do pastor. Eram os meninos. As vítimas procuraram a delegacia. Eu perguntei para o pastor: pastor, conheceis a verdade que libertará? O senhor cometeu os crimes? Onde era essa igreja e como que aconteceu essa investigação para você concluir essa prisão? Olha, essa igreja denominada Palavra Falada. O livro fica no Lima Verde. Na verdade, hoje eles até mudaram a denominação da igreja, ficou o tabernáculo. Exatamente para desvincularem o pastor do nome da igreja, que era a Palavra Falada. Já com o nome de 3 vítimas. Está aí, meu irmão. Está aí. Nós estamos mostrando isso aqui, não é achando bom, não. Eu falei como é que está a família desse pastor. Agora eu te pergunto, e a família dos meninos que foram abusados? Como é que está? Hein? Como é que está a família dos que foram abusados, amolestados? Tem que saber como é que está também. Não é isso? Então, tá aí, a situação é lamentável, mas isso já está profetizado já. E já está escrito que vai acontecer. E esse ano, agora Deus vai começar a varrer do púlpito. Se eles não querem sair do púlpito,
porque o leitinho é muito bom, é muito dinheiro, né? Se eles não querem sair, Deus vai começar a fazer uma varredura. Como? Levando para a sepultura. É a única maneira que tem de fazer uma limpeza desses povos da mensagem, é levando para a sepultura. Aguarde que vocês vão ver mais coisa ainda este ano. Que Deus abençoe, em nome do Senhor.